Dentro desse quadro, o senhor acha que nós teremos, porque o senhor foi ministro da Defesa, conhece de perto o profissionalismo das nossas Forças Armadas, historicamente, a importância das Forças Armadas no contexto da formação do país. O senhor acredita que nós tenhamos hoje, além dessa propaganda incrível que a mídia faz, no sentido de tentar dizer que nós vivemos um risco de algum processo de ruptura, existe algo de concreto ou é algo de propaganda, na opinião do senhor, que passa por essa questão de desacreditar o Brasil? Não tenha dúvida, Rogério, comandante Robson, que as Forças Armadas caíram numa arapuca nessa conversa de urna eletrônica. Entregaram aos liberais pronta uma campanha de difamação das Forças Armadas. Porque se você ouvir o que o ministro da Defesa falou lá na comissão e o que foi divulgado pela mídia, são coisas completamente diferentes, tá certo? Mas, talvez por ingenuidade, por não ser do ramo da política, que é um ramo muito difícil, é uma ciência muito mais complicada do que a física, como disse o sábio Albert Einstein. Por que é que fizeram a bomba? Por que é que dominaram o átomo e não controlaram a bomba? Ele disse porque a política é mais difícil do que a física. E aí caiu nessa arapuca de se entregar um debate que não tem nada a ver com isso. Ele diz, isso é um problema de vocês. Forças Armadas não tem nada a ver com urna eletrônica, vocês que resolvam isso. Querem a ajuda técnica do pessoal que trabalha na defesa cibernética, nós oferecemos, senão, acabou. Então, começou o erro pelo Tribunal Superior Eleitoral, que resolveu convidar. Para que isso é uma atribuição do Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário queria usar as Forças Armadas para legitimar a sua atividade. Não devia ter feito isso. Acho que as Forças Armadas deviam ter dado a sua contribuição e sair fora dessa arapuca. E fica o ministro da Defesa circulando no Congresso para falar sobre urna eletrônica. O que é que ele tem a ver com isso? Todo mundo sabe que essas urnas eletrônicas têm um certo grau de vulnerabilidade, mas são seguras. Já são milhares de eleições que nós fizemos para prefeito, para vereador, para deputado, para presidente, para governador. Não houve um caso, um único caso, que um prefeito, tá certo, lá de Xanxerê, ou de Tenente Portela, ou de Arapiraca, dizer assim, olha, essa eleição foi fraudada, eu perdi porque fraudaram. Nunca teve esse caso. Ninguém. Esse sistema está cercado tem as vulnerabilidades, mas está cercado de mecanismos de proteção que praticamente impede essa possibilidade de fraude. Fraude eu conheci muita no sistema de voto em cédula. Vi muita fraude. Fraude organizadíssima, fraude legal. Do sujeito numa fila, lá no interior de Alagoas, no sertão, Arena e MDB, a Arena tinha 100% dos votos. Então foi fraudado. Não foi fraudado. Foi manipulado. Porque o coronel chegava no sujeito lá na fila, para votação, em cédula, o primeiro sujeito da fila, ele dizia para ele, você entra e não vota. Assina e traz a sua cédula. O eleitor entrava, não preenchia e nem depositava a cédula na urna. Ele trazia de volta. Entregava lá para o jagunço do coronel. Esse cara preenchia a cédula com o voto do candidato do coronel e dava para o segundo eleitor. Diz, você deposita essa e traz a sua, em branco. E aí não tinha erro. O último eleitor depositava as duas cédulas. Então, manipulação você pode fazer em qualquer sistema. Agora, arrastar as Forças Armadas para isso. Isso vai dar em quê? Pode ter um tumulto? Pode, porque o presidente da República tem força política para criar tumulto na agenda. Agora, impedir que as eleições sejam reconhecidas, ganhe quem ganhe, isso não vai acontecer. Se ele ganhar, vai tomar posse, tá certo? E vai enfrentar os desafios de governar. Fraco, tá certo? O Congresso mandando, o Supremo mandando, e ele fazendo entrevista e live.
E o Congresso executando o orçamento e o Supremo dizendo quem pode ser delegado, quem pode ser ministro, ditando política ambiental, política para a Amazônia. Agora, sabe o que é que o Supremo fez, meus senhores? Sabe o que é que o Supremo fez? Deu status de norma supra-legal a uma cláusula da Conferência de Paris, da Conferência do Clima. Transformou isso em norma nacional com vigência e valor acima das leis votadas pelo Congresso. Mas isso é um absurdo. Por que é uma coisa absurda? Porque acordo internacional é uma iniciativa do Poder Executivo, e dentro do Poder Executivo, do Itamaraty, que faz o acordo e submete ao Congresso. O Supremo desconheceu o Executivo, desconheceu o Congresso, e um voto do ministro Barroso, aprovado por 10 dos ministros e um voto contra, introduziu no direito brasileiro uma cláusula da Conferência de Paris a pedido de uma ONG, minha Nossa Senhora. Pedido de ONG. Então, essa é a situação que nós temos. Então, vai governar com dificuldade. E se for um dos adversários dele, é claro que vai tomar posse também. Quem é que vai impedir que alguém eleito tome posse? Não existe essa possibilidade. E se tentar, vai pagar caro pelas consequências, porque não tem ninguém disposto a sustentar uma aventura dessa. O pessoal derruba governo eleito, quanto mais governo que vai tentar se manter pela força, sabendo que contrariou o eleitorado. Não, isso não existe, entendeu? Isso é uma coisa desorientada. Acho que ninguém aconselha o presidente a mudar a agenda dele, porque essa aí é difícil. Pelo contrário, ele se arrisca, se não for eleito ou reeleito, ser derrotado, a tomar um processo, e como muitos. Né? O Lula não foi preso, Michel Temer não foi preso, ele acha que está imune juridicamente, ele precisa ter cuidado, tá certo? Porque o país é assim, é um país muito complicado, muito difícil. Não acho, portanto, que as Forças Armadas vão chancelar qualquer aventura, tá certo? Acho que tem em conta a situação das Malvinas. O Exército Argentino e a Marinha Argentina e a Força Aérea Argentina até hoje não se recuperaram do trauma de terem se metido na política, da derrota das Malvinas, das privatizações e da debacle econômica argentina. Tudo isso ficou na conta deles. Eu fui como ministro de Defesa na Argentina, fiquei, de fato, comovido pela perda de prestígio das Forças Armadas Argentinas. Nenhuma força política se apresenta para defender o legado ou as instituições armadas na Argentina. Tal grau de desprestígio. E o Brasil não vai se aventurar a se meter numa situação de conflito para proteger uma força política desorientada, seja ela qual for. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, comandante. Palavras finais. Aqui daqui a pouco tem live no Arte da Guerra. Daqui a pouquinho, 20h15, tem live no Arte da Guerra. Então, pessoal, vai tudo para o Arte da Guerra agora acompanhar a live do comandante Robson. Mas eu queria fazer uma última colocação, de uma forma bem sucinta, comandante, ministro Aldo. Muito importante sempre debater com vocês a respeito das perspectivas do Brasil, enxergar como vocês estão observando esses movimentos do mundo. Então, do ponto de vista retrospectivo e sobre o aspecto das perspectivas, eu acho que a gente ganha muito com esse tipo de debate. Vamos fazer outros. Alvissareiro futuro ou não? Para a gente encerrar. Comandante, ministro, para a gente fechar bem rapidamente aí, para a gente migrar para a Arte da Guerra. Olha, vou passar para o ministro. Só vou dizer uma coisa. O TRE do Rio Grande do Sul cassou a decisão daquela juíza lá que proibia usar bandeiras nacionais. Aí ela quis associar a bandeira nacional ao uso eleitoral. Então, eu acho que quando a gente vê uma decisão sensata dessas, né, das cortes superiores, Rogério, a gente começa o final de semana com um pouquinho mais de esperança, né, de que ainda existe bom senso nesse país. Eu falo particularmente porque eu ando sempre com uma bandeirinha do Brasil no meu blazer aí, e achar assim o fim do mundo não poder usar ela. Então, a minha mensagem é essa aqui, tá?
o público do canal do Rogério aí, que é um público que eu gosto muito, que em boa parte é o público do Arte da Guerra, é dizer que ainda existe um pouco de bom senso, um pouco de vida inteligente desse país, porque a bandeira nacional é um símbolo de todos, de quem é de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de cima, o que quer que seja, né? E essa juíza aí, não vou nem dizer o que eu penso, a mulher é simplesmente sem condições. Ela já é a prova de que hoje em dia, se você fizer conseguir passar num concurso, você chega lá, né? Quer dizer, não tem mais nada além disso, além de uma decoreba de leis. A decisão dessa mulher, ela acaba desmascarando aí e, infelizmente, desacralizando a carreira dos magistrados. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, comandante. Eu queria fazer, antes das últimas palavras do ministro Aldo, um pedido em meu nome, aproveitar o ensejo, que eu não sou pré-candidato nessas eleições, eu não estou filiado ao partido político, então eu queria pedir em meu nome que todos vocês que nos acompanham, que todos os brasileiros, indistintamente, independente de origem, independente de ideologia, independente de perspectiva, em relação ao governo, em relação a candidato A, B ou C, usem, valorizem e caminhem com a bandeira do Brasil, porque isso é muito importante para a psique da nação, para a psique do Estado brasileiro. Andem com a bandeira do Brasil, votem em A, B ou C. Esse é um próprio nacional. Valorizem. Esse é o pedido que eu faço para vocês encarecidamente, para que vocês valorizem o país, para que vocês possam dar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a geração que nos sucedam, um país que tenha orgulho de si mesmo. Então, eu peço, em nome do nosso canal, em nome de toda a audiência que nos acompanha, usem, valorizem e, principalmente, disseminem o sentimento do símbolo nacional da bandeira do Brasil. Ministro Aldo, por favor, as últimas observações, aí a questão que eu coloquei para o comandante, se o futuro é alvissareiro ou não. Queria agradecer muito a presença do senhor mais uma vez. É muito importante a gente manter esse tipo de diálogo. A sociedade está muito carente desse tipo de orientação. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado, comandante. Eu tenho muita confiança no Brasil. Confiança na nossa trajetória. Confiança no caminho que nós trilhamos até hoje, nas reservas espirituais e materiais que o nosso país guarda. Nós temos uma bolha de desorientação, infelizmente, hoje muito influente. Eu nem culpo essa juíza, meu Deus. Eu acho que ela é mais vítima de um processo de deseducação em que mergulhou no Brasil o sistema de ensino. Nós não ensinamos mais a história, porque isso você aprende na escola. Muitas vezes os pais e as mães, infelizmente, não têm o domínio da história, da memória do país. Eles nos transmitem afeto, amor paterno, materno, mas o conhecimento é da escola. E a escola abandonou a ideia e a referência de valorização do Brasil, do orgulho nacional. Não existe nação sem orgulho nacional, sem a narrativa de que nós somos uma civilização que vale a pena. Então, se não vale a pena a nação, o que é que os símbolos da nação valem? A minha escola, no interior de Alagoas, imagina, era a periferia, o Brasil é um país da periferia, Alagoas é a periferia do Brasil, minha cidade era a periferia de Alagoas, eu vivia lá, tá certo? Mas tinha a presença do Brasil, eu me sentia confortado e protegido pela ideia de que era filho de uma nação forte, grande, criada por gigantes, que combateram em Guararapes, que fizeram a Guerra da Independência. Gênios, Castro Alves, Rui Barbosa, nos ensinavam a ter orgulho do Brasil, dos seus construtores, das suas mulheres, das Índias, da Maria Quitéria. Esse foi o Brasil que eu fui. Esse Brasil, nas escolas, acabou. O que se ensina é o desamor ao país. É o país doente. Esse é o país que se ensina nas escolas. Provavelmente essa juíza foi vítima dessa educação, dessa formação. Na minha escola tinha um mapa do Brasil. Depois eu fui descobrir, prezado Rogério e comandante Farinazzo, ministro de Estado, que eu olhei na parede, não tinha um mapa do Brasil nos gabinetes.
Eu tive que descer na banca do jornal, comprar um mapa e chamar os funcionários. Eu digo, bote numa moldura e põe aqui. Eu não vou ficar no lugar do Estado que não tem o mapa do Brasil. Falei com o pessoal do Gabinete de Segurança Institucional. Tem que providenciar mapa do Brasil para distribuir pelas repartições públicas. Tinha que ter mapa do Brasil em todas as escolas. Tinha que ter bandeira do Brasil em todas as escolas. Isso vai formando, vai educando. Por que é que você bota o nome de uma pessoa numa rua? Você vai aí em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, de Alagoas, tem o nome do Caxias, o nome do Castro Alves. Aqui em São Paulo tem a Rua Castro Alves, tem a Praça Rui Barbosa, tem... Por que é isso? Porque isso é educativo. Quando você homenageia uma figura dessa, você está homenageando, não é a pessoa física dele, você está homenageando a sua contribuição à construção do país. Tá certo? Essa que é a questão. Então, muito bom, ministro. Muito eu bom. acho que é isso, meus amigos. Olho com otimismo, porque o Brasil profundo não tem escolha. O Brasil do povo, o Brasil profundo, só tem como sentido o próprio Brasil.